Nós estamos recebendo aqui no Jornal da Morada o vereador Emanuel Sponton, que está sendo investigado por possível rachadinha no seu gabinete. E nós temos a oportunidade de conversar com ele hoje. Eu agradeço a sua vinda aqui, Emanuel Sponton, no Jornal da Morada. Pela primeira vez você conversa com a imprensa, né? Referente a esse caso. Você concede uma entrevista a um veículo de comunicação. Seja bem-vindo ao Jornal da Morada. É um prazer estar aqui presente, né, para poder colocar os fatos nos fatos, e estamos aqui para poder conversar com toda a equipe do Jornal da Morada. Muito obrigado a todos os ouvintes e a todos vocês que estão nos escutando. Seja bem-vindo ao Jornal da Morada, o Emanuel Sponton, que está acompanhado dos seus advogados. Nós temos aqui também na mesa o doutor Paulo Valili Neto, e o doutor Gustavo, né? Gustavo também está acompanhando aqui o Emanuel Sponton. Doutor Paulo, bom dia, viu? Bem-vindo também ao Jornal da Morada. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para esclarecer vários fatos. Dentro dos limites legais, vamos procurar responder a todas as perguntas. A primeira pergunta que eu faço para você, Sponton, é sobre a sua saída, o seu pedido de afastamento temporário da vice-presidência da Câmara. Por que você decidiu entrar com esse pedido de afastamento? Certo, foi um pedido, vamos dizer assim, meu, né, tendo em vista para poder manter a legalidade do fato, né, eu resolvi estar me afastando da vice-presidência para que não venha soar que eu possa estar interferindo nas questões das investigações, né. Nesse sentido, eu me afastando da vice-presidência, eu não vou estar interferindo, porque a intenção é deixar o mais transparente possível para poder mostrar e eu poder falar sobre a minha inocência. Então, nesse sentido, pedi o afastamento, encaminhei tanto para o presidente do Conselho de Ética, como o presidente da Casa, e nesse sentido continuo como vereador fazendo o meu trabalho para o qual a população nos convidou, votou em mim e acredita no nosso trabalho. Então, por esse motivo, voluntariamente, eu pedi o afastamento para que ninguém venha falar que eu, com o meu cargo, né, de vice-presidente, eu posso estar interferindo nas investigações ou em qualquer parte da nossa Câmara Municipal de Araraquara. Esse afastamento é só enquanto durar os trabalhos ou durarem os trabalhos do Conselho de Ética? Isso, né? Enquanto tiver o trabalho do Conselho de Ética, o meu pedido ele se mantém e eu estarei afastado de vice-presidente. Mesmo porque, Sponton, eu acho que é um pedido acertado, porque o que eu disse aqui a semana passada, caso ocorra alguma coisa com o Rafael De Angeli, quem acabaria assumindo seria você. E aí o que seria uma coisa contradizente, conflitante, né, com o que está ocorrendo agora. Foi esse também o entendimento do doutor? Sim, com certeza. Nas últimas semanas nós percebemos muitos fatos distorcidos, e esse cargo dele estava causando muita polêmica desnecessária. Então, para evitar isso, para não tirar o foco do que o que realmente interessa, nós resolvemos pedir o afastamento. Tivemos uma reunião com o presidente da comissão, o Aloysio Boi, com o presidente da Câmara, o Rafael De Angeli, todos entenderam e foi um consenso de todos o pedido do afastamento. Realmente, e assim, as pessoas acabaram, algumas pessoas confundindo. Primeiro, né, bem-vindo, seja sempre bem-vindo, Emanuel, doutor Gustavo, doutor Paulo. E o seguinte, né, a gente quer saber, porque assim, as pessoas confundiram muitas coisas, né, pensando, então ele está pedindo afastamento, então ele está já querendo dizer que ele é culpado, né? São coisas diferentes. A comissão é uma coisa, a questão da mesa, né, é outra coisa, mas vocês falaram, tanto a defesa, Emanuel, que estaria acontecendo uma questão de uma perseguição por conta de votação polêmica, de caso polêmico, né, com relação às coisas polêmicas, quando a gente fala assim em relação à Câmara, né, votação de projetos, tudo mais. Qual que teria sido esse projeto? Foi isso realmente? O senhor acredita que seja uma perseguição momentânea, alguma coisa que estão pensando lá na frente? O que teria motivado o outro lado a fazer esse tipo de denúncia? Bom, a perseguição não é de hoje, vamos dizer assim, né? Se intensificou ainda mais. Se você pegar minha trajetória, né, eu que venho no bairro, Parque das Hortênsias, que muitas das vezes foram esquecidos, numa campanha simples, eu fui o 5º mais votado, uma das mais baratas comparada a outros candidatos. Eu ganho a eleição em 2020, faço um trabalho.
com a ajuda do governo municipal, estadual e federal, a gente transforma Hortências, muitos políticos que tentaram entrar no bairro ficaram incomodados, ainda mais que é uma comunidade. Eu que nasci ali, vi o bairro que era ruas sem asfalto, em pleno barro. A gente vê uma transformação, a gente incomoda muita gente. Quando eu falo que a perseguição já começou daí. Né? Nesse sentido, a gente vê que o bairro teve escola reformada, teve creche reformada, campo reformado, primeiro bairro tem iluminação de LED. Então, assim, eu como vereador, não medi esforços para mudar o meu bairro. Às vezes as pessoas falam, porque só Hortências. Na verdade, a gente fazia para a cidade inteira, mas ficou mais evidente no Hortências, pelo fato de eu ter nascido lá, e eu não queria ser reconhecido como um vereador que nem o seu bairro consegue mudar. Então, nesse momento que a gente ganha a eleição, que a gente faz um trabalho, a gente começa a incomodar, porque muitas pessoas, vamos dizer assim, tinha um grupo eleitoral ali que deixa de votar em algumas pessoas e começa a votar no Manuel. E eu moro lá até hoje, então é evidencial isso. Nesse sentido, que a gente vem para uma reeleição, que novamente a gente tem uma das campanhas mais baratas, a gente ganha a eleição, e nesse sentido a gente começa a mostrar o apoio ao governo, a gente vem para a base, é que começa uma perseguição desenfreada contra a minha pessoa, até mesmo me chamando de vários nomes que não vem ao caso, e intensificamente começa uma perseguição de todos os sentidos e de todas as formas. Mas essas pessoas que fizeram a denúncia, acho que são 2 mulheres e um homem que foram assessores do seu gabinete, essas pessoas moram no bairro, Emanuel? Não são pessoas do bairro, não são pessoas do bairro. Agora, você disse num vídeo que participou de uma votação polêmica recentemente, e a partir daí também essas perseguições elas se intensificaram. Que votação seria essa? Porque como você não detalhou qual seria a votação, também ficou a dúvida para a população, né? Nesse caso eu participei de várias votações, vamos dizer assim, então incomoda certo lado, né? Então nesse momento, quando a gente mostra um lado, isso começa a ficar mais difícil. E volto a reafirmar, quando eu volto e falo da base do governo, aí que se intensifica mais e começa a entrar num conflito que fala, agora começa essa perseguição nesse sentido. Mas o que teria acontecido? Porque assim, lá de início, já se imagina, né, Chico, que as pessoas que você está chamando para serem assessores são pessoas de confiança, são de sua confiança. O que aconteceu para elas serem supostamente influenciadas por outras pessoas, por outros grupos e se virarem, né, contra você, assim, nesse sentido, né? Porque se há essa perseguição, a gente imagina que seja do lado oposto, né? Daquelas pessoas que ou não gostam de você, ou não gostam do trabalho, ou querem bloquear aquele tipo de trabalho. Mas o que aconteceu, então, para que essas pessoas que seriam de início da sua confiança e mudarem, entre aspas, de lado, vamos dizer assim? Então, o estopim de tudo isso foi no dia 1 de janeiro, né, vamos dizer assim, onde teve a votação estratégica, né, porque eu sempre fui bem claro, para mim não tem partido A ou partido B, o povo quer saber dos problemas resolvidos, do trabalho da prefeitura funcionando, e isso a gente tem cobrado. No momento que há a questão da votação, né, da presidência, enfim, e a gente se declara base ao governo, esse foi o estopim, e eles estão começando a achar, vamos dizer assim, pelo em ovo, né, tentando fazer alegações, distorcendo toda a informação e me julgando, me condenando por coisas que eu não fiz. Deixando claro que nós não estamos querendo dizer que a perseguição é por parte de quem eram os candidatos no momento. Sim. E sim a mudança de ir para a base. Tanto é que a própria representação apresentada no Ministério Público partiu de quem? Eu não preciso falar mais nada. Em relação às testemunhas, nesse momento nós temos que tomar muito cuidado em falar delas, porque o processo já se encontra no Ministério Público, o pedido, já existe um pique aberto. Então pode ser que esse fato falado aqui seja levado distorcido e gere um problema maior. Por isso que, em relacionado a testemunhas, nós vamos tomar muito cuidado com o que fale hoje. Doutor, só para deixar bem claro, seria uma incongruência realmente a base da qual ele faz parte entrar com um pedido no Ministério Público. Sim. Embora eu acredite que, sendo inocente, partiria até de mim mesma. Mas Sim. A gente sabe que na política não é assim. Mas assim, vê se a senhora concorda comigo.
Para que existe a comissão de ética da Câmara? Para apuração dos fatos e após o envio ao Ministério Público. O que fizeram? Atravessaram, atropelaram a comissão e foram direto ao Ministério Público. Na verdade, eu vejo de forma diferente. Uma coisa é a verificação administrativa, que ela não é punitiva enquanto penalista, Sim. enquanto essas questões, mesmo porque é uma questão de 2024, então que não atinge o mandato de 2025, então são coisas distintas. Eu acho até que o Ministério Público tinha que agir pela própria notícia crime que se teve através das rádios. Mas, enfim, não vamos entrar nesse detalhe, eu só quis esclarecer isso. Mas, para o Sponton, eu quero fazer a seguinte indagação, Sponton. Quando você diz perseguição, a gente percebeu logo no começo do ano que você teve um entrave com o morador do Jardim das Hortênsias, que tentou entrar na Câmara, não entrou, você proibiu, enfim, deu aquela polêmica. Você acredita, pelo menos é o que eu estou vendo, é uma perseguição mais dos próprios moradores do bairro, do que político. Porque, na verdade, você trocou de base, e aí quando vem essa traição, que é o que o pessoal do qual você fazia parte e foi eleito, é uma traição, inclusive, de pauta. Porque a pauta a qual você votava até o ano passado, na base que você estava, era uma pauta mais humanista, era uma pauta completamente diferente do que os partidos hoje que estão na base acreditam. Então, na verdade, não é questão de ser partido A, B ou C, mas a questão de você ter mudança de pensamento e atuações. Será que não é isso que você está chamando de, como é que diz, pautas polêmicas? Porque até então você tinha uma pauta mais humanista, uma pauta mais voltada para o seu bairro, e não vou dizer que o que você fez no seu bairro foi pouco, lógico, como você disse, federal, municipal, estadual. Mas eu vejo mais essas perseguições com pessoas próprias do bairro. Pelo menos é isso que tem demonstrado desde que você trocou, Será de que oposição para a base. Será que é isso que está acontecendo, vereador? Não, Não, pelo contrário, na verdade, o povo acredita em mim e continua. O bairro está junto comigo, a gente vê no dia a dia. Nesse caso isolado que você citou, é uma pessoa que me perseguiu desde a campanha e agora intensificou mais ainda. Da onde veio essa intensificação? Essas incógnitas que a gente começa a levantar. O bairro está comigo, né? Em nenhum momento está fragilizado, porque eles acreditam no meu trabalho. O bairro que eu vi, eu nasci lá, moro lá e tenho contato com todo mundo. Em nenhum momento tem essa questão que está sendo informada. O bairro está com a gente e sim, nesse sentido que eu falo da perseguição, é essa no qual eu falei no início. Há uma movimentação que eu estou sentindo desde o momento. E o bairro votou na pessoa, Emanuel, não votou no partido, né? As minhas pautas continuam. O Emanuel simples, o Emanuel que conversa, do diálogo continua. Não é um fato de uma mudança de partido, no qual eu não mudei de partido, né, que algumas pessoas alegaram, continua o mesmo partido, tenha esse sentido. O trabalho continua, a minha ideia continua, e o que for bom, vamos dizer que nós vamos apoiar, e o que não for, vou debater para que seja construído e que venha sair de uma linha diferente. Ô, vereador, agora as denúncias, né, elas apontam que transferências eletrônicas via Pix eram feitas para conta da sua mãe. Referente a isso, o que você tem a falar? Como que a sua mãe tem recebido essas denúncias? Porque sai do campo da política, de dentro da Câmara Municipal, e envolve a sua família. O advogado Dr. Paulo já te orientou sobre testemunhas, mas eu vou fazendo as perguntas. Se você achar que não tem que responder, fique à vontade para não responder. Quanto à sua mãe, como que ela tem lidado com isso? Como que você tem encarado essas denúncias que envolvem a sua família? Bom, na verdade estão distorcendo toda a informação. Eu volto a alegar que em nenhum momento teve crime dentro do meu gabinete. O que nós temos foram vários trabalhos, né, dentro da cidade e estão mudando a situação para poder me condenar nesse sentido. Mas volto a reafirmar que dentro do meu gabinete nunca houve nenhum crime enquanto eu estive na Câmara Municipal de Araraquara. Ed Júnior? Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho, é a minha última. Eu citei a semana passada, né? E como a gente cita, a gente volta a dizer, né? Eu soube, claro que de bastidores, não tem ninguém que chegue e fale, olha, isso aconteceu e dê um nome aos bois, né? Nem tenho. Mas uma das coisas que eu disse é que parece que as meninas estão sendo ameaçadas, por isso estão com medo de ir na própria Câmara, na própria comissão e talvez no Ministério Público. E aí eu disse aqui, né? Eu fiz essa pergunta no ar, se você tem conhecimento disso e se você tem
né? Se você tem algum jeito, já que você é influente no bairro, de dizer, gente, não façam isso. Porque me parece que é um grupo do bairro específico, que tem uma certa autonomia ali no bairro, que tem desferido essas ameaças. Então, a primeira, se você está sabendo, e se realmente acontecer, se você tem, talvez, essa influência de dizer para que não façam. Bom, eu desconheço a informação. E lógico, em nenhum momento está vindo de mim e de ninguém que está comigo essa situação. Deixo bem claro que todo o trabalho, tanto de investigação como o trabalho que o MP vai fazer, estou à disposição para que tudo seja esclarecido e não há nenhum tipo de ameaça por parte de mim ou de quem está comigo nesse sentido. Eu não estava sabendo e reafirmo que não há nenhum tipo de ameaça contra qualquer pessoa que possa estar nesse sentido. O vereador, logo no primeiro dia, quando aconteceu naquela segunda-feira a denúncia, né, as pessoas levaram o caso, né, enfim, as pessoas que acabaram denunciando esse suposto esquema de rachadinha, nós não conseguimos falar com o senhor e só no outro dia que o senhor foi na sessão e fez a leitura da nota, tinha enviado a nota para a gente. O silêncio foi o quê? Foi um susto pelo que estava acontecendo, né? Porque as pessoas perguntavam, né? As pessoas ligavam na emissora, mandavam mensagens aqui, mas cadê o Emanuel? Né? Se ele não está respondendo, quer dizer que alguma coisa errada tem. Mas foi um momento de tentar entender o que estava acontecendo, né? Porque as pessoas, cada um recebe de um jeito. Eu falei no dia seguinte que se eu fosse acusado de uma coisa dessa, eu já iria chutar a canela de todo mundo. Poxa, eu gritar aos quatro ventos que eu não sou culpado. É claro, né, que existe todo um risco, né, doutor? Está aqui tanto o doutor Gustavo, o doutor Paulo também, sabe que é um risco a pessoa chegar e de primeiro momento sair xingando todo mundo e falando, olha, eu sou inocente, isso e aquilo, precisa tomar um cuidado. Mas foi um susto naquele início, por isso o silêncio, tudo mais, por isso que eu estou dizendo, eu faria diferente. Uhum. Eu iria querer já, logo no início, querer processar todo mundo, que estão me denunciando uma coisa que eu não fiz, então a gente não tem estômago para isso, né? Mas foi um momento de susto, de pensar direito o que ia fazer, ou de tentar entender e digerir aquilo que estava sendo feita a denúncia? Na verdade, eu nem sabia o que estava acontecendo, fui saber quando fui informado, né, através de uma suposto jornalista que expressou isso no meio de comunicação, né? Nesse sentido, o nosso trabalho ele continuou. Só que imagina, o tempo todo ligação nesse sentido. Mas eu sabia dessa questão da inocência. Mas como que eu ia agir com tudo isso? A gente fica, vamos dizer assim, que assustado, né? Uma bomba cai assim do céu, mas o tempo todo eu informei sobre a nossa inocência, a minha inocência, sobre o trabalho continuou, só que eu não consegui, porque foram muitas ligações, né? Eu não consegui atender naquele momento. No dia seguinte, eu já fiz a nota para poder entender o que estava acontecendo, porque até então eu estava sabendo de um fato que eu desconhecia, através de um meio de comunicação. Então, assim, quem que não fica perdido nesse sentido, né? Mas o tempo todo, para todas as pessoas quem eu estive a comunicação, foi informado, sim, da minha inocência, que tudo seria esclarecido, e eu tenho certeza que no final tudo vai ser resolvido. Nós estamos conversando com o vereador Emanuel Sponton, que está sendo acusado de prática de rachadinha no seu gabinete. Ele está aqui pela primeira vez falando com o veículo de comunicação, trazendo os seus esclarecimentos. Emanuel, eu vou voltar na questão do Pix. Você está tranquilo para entregar toda a documentação ao Ministério Público, até mesmo comprovantes de anos anteriores de transferências bancárias, de movimentação bancária, caso o Ministério Público faça essa solicitação de dados bancários seus? Você está tranquilo para apresentar essa documentação tanto no Ministério Público ou até mesmo no Conselho de Ética, se for solicitado? Bom, estou muito tranquilo em questão do Ministério Público, porque eu sei que toda a imparcialidade, o trabalho do MP, né? E como volto a reafirmar, tudo vai ser esclarecido, né? Então estou muito tranquilo, estamos aqui, continuando o trabalho, e eu tenho certeza que vou poder comprovar a minha inocência, e eu confio no trabalho do Ministério Público, então estou muito tranquilo mediante a todas as solicitações. Quando for solicitado também para
se manifestar no Conselho de Ética, na Câmara? Você está à disposição do Conselho de Ética? Sim, sempre deixando claro a questão de, como posso falar, vamos deixar o mais limpo possível, né? Tudo vai ser esclarecido, o que eu puder contribuir com todos os sentidos, em todos os tipos de investigação, estarei contribuindo, volto a reafirmar. Vou mostrar a minha inocência e vou mostrar que todo o trabalho foi feito de uma forma excepcional e por isso incomodou muitas pessoas. Então, Sponton, se caso o Ministério Público te faça alguma proposta de acordo, se talvez ele realmente ingresse com a ação penal, lhe peça a suspensão ali do processo, aplique algumas medidas, você está disposto a aceitar essa suspensão ou você vai prosseguir com o processo até o final? Então, isso daí é muito cedo para a gente responder nesse momento, tá? De início, para aceitar um acordo, nós deveríamos ter algum tipo de culpa. Então, nesse momento, não existe nenhuma hipótese de acordo. Porque é a primeira coisa que já pensa nessa questão do acordo. Então eu não quero que prossiga, eu não quero... Então, e aí tem esse cuidado também, né? Porque existe, por mais que as pessoas falem, mas é vereador, é cargo público, mas existe uma imagem. A gente sabe que agora, de início, né, Bonalda? E assim, para quem nos acompanha, existe uma denúncia, existe uma suposição e isso vai crescendo, né, doutor Gustavo? Vai uma bola de neve, muitas vezes, as coisas, e na hora de uma possível retratação também, fica mais difícil, né? De repente é provada a inocência lá na frente, mas a imagem da pessoa... E isso eu não estou falando com relação ao Sponton, estou falando de qualquer pessoa que seja pública. Então, assim, eu também acho que é um pouco cedo ainda, né? Mas a linha seria mais ou menos a partir do momento que conseguir ter mais consistência, né, daquilo que está acontecendo. Porque, em verdade, assim, quando você pede a suspensão, né, doutora, a gente trabalha, a gente sabe, não se discute culpa. Você não investiga no processo, né? No caso do inquérito, no caso do acordo, sim, não há. Então, vamos dizer, para não fazer nada, para a gente nem continuar, aí, nesse há caso, essa possibilidade. Então assim, se vocês já discutiram isso, olha, se comprovar, se não comprovar, se caminhar para esse lado, para aquele lado, são essas as possibilidades que nós temos. Vocês já chegaram a ter essa conversa? Não, porque na verdade é assim, a suspensão seria um fato, aí não entraria no mérito. O acordo de não persecução penal, aí já entraria no mérito. Então, nesse momento, é muito cedo, porque eu volto a repetir, até o momento, nós não tivemos nenhuma documentação, nada foi nos apresentado. Então, assim, nós estamos hoje aqui para esclarecer os fatos em cima do que a mídia expôs pra gente. Nós tivemos um conselho de ética para ter vistas, mas no momento também não existe uma instauração, é algo pré-processual. Então, é muito prematuro ainda. Por isso nós estamos sendo muito cautelosos, tomando muito cuidado com o que a gente fala, para que não possa distorcer e tomar uma proporção que não é necessária nesse momento, pensando na imagem do vereador. Mesmo porque ainda não estão juntados todos os documentos no processo, né, nesse processo de investigação. E para a opinião pública, por mais que exista um acordo com o Ministério Público, isso não prossiga como aconteceu com o André Janones, né? Para a opinião pública já há um crime praticado, porque fez um acordo, então, de certa forma, assumiu uma responsabilidade, né? Assumiu culpa. Isso para a opinião pública, não na esfera criminal. Agora, vereador, quanto, por exemplo, pensando no Conselho de Ética, você não foi ainda chamado para se manifestar no Conselho de Ética. Já tem uma data, já tem um agendamento para o Conselho de Ética ou ainda não? Não, ainda não foi notificado, mas volto a reafirmar, né? Estou aqui para poder esclarecer todos os fatos e que toda a transparência venha a ser dada por minha parte. E nós ficamos à disposição do Conselho, como foi informado na reunião da semana passada. Agora, quanto às denúncias, se não ficar comprovado lá na frente, o que você pensa em fazer em relação a isso? Pretende acionar judicialmente quem fez a denúncia, sem base alguma? Isso se ficar comprovado que você é inocente. O que é que você pretende fazer? Bom, ainda tá muito cedo, vamos dizer assim, né? Mas creio que tudo vai ser esclarecido. Eu acho que agora o momento não é de ódio, mas sim poder mostrar o nosso trabalho, poder mostrar o que a gente fez para a nossa cidade. Então, o momento é de entender agora e mostrar que eu estou à disposição para poder esclarecer todos os fatos e todas as dúvidas junto à Justiça. Aproveito para fazer uma outra pergunta, mas tem alguma pergunta antes, Ed? Tem a nossa audiência aqui, né, tá fazendo questionamentos, também tem pessoa perguntando se as assessoras estão junto ainda, continuam, né? Acredito que não tem nem muita dúvida, né, que essas pessoas não estão mais no gabinete, né? No gabinete auxiliando você nos trabalhos, né? Sim, não estão.
Elas deixaram o gabinete na gestão passada, né? Por isso que o presidente do Conselho de Ética, quando conversamos com o Boi, ele foi muito claro em dizer, olha, o Conselho de Ética pode atuar se caso estiver ocorrendo alguma coisa na atual legislatura. Se for na legislatura passada, como o que a gente tem ouvido das denúncias que supostamente, eu vou usar essa expressão, supostamente estaria acontecendo no gabinete do vereador essa rachadinha, o Conselho de Ética também não pode aplicar nenhuma punição, só se for na atual legislatura. Agora, aproveitando sobre as ex-assessoras, as pessoas que fizeram a denúncia, quando deixaram o gabinete, quando você decidiu exonerar, porque aí é uma contratação, uma nomeação de livre escolha do vereador, né, colocar assessor no seu gabinete. Quando essas denunciantes deixaram o seu gabinete, deixaram de forma tranquila ou você acha que alguém saiu revoltado a ponto de fazer uma denúncia como essa? Bom, é tudo dinâmico, né? Eu não sei falar por elas, né? Vamos dizer assim. Mas é normal dentro dos gabinetes, às vezes, haver trocas, né? Porque o gabinete é dinâmico. Às vezes, questão de ideia, questão de trabalho. Então, assim, por elas eu não posso falar o que aconteceu. Mas sempre foi muito claro o trabalho dentro do nosso gabinete. Sempre tentamos manter um trabalho e uma linha aí em prol do povo. Mas indicação do partido também acontece com relação a assessores? Não, em nenhum momento. É sempre escolha exclusiva, então, do vereador. Sim, sim. Emanuel, trazendo agora para a questão política, dentro da Câmara Municipal, teve o pedido de afastamento da vereadora Filipa Brunelli do Conselho de Ética. Quem assinou esse pedido de afastamento? Os vereadores da base governista alegaram que manifestações públicas dela, tanto nas redes sociais como até mesmo na sessão ordinária da Câmara, colocariam, na verdade, em dúvida a imparcialidade dela, que a gente sabe que para fazer parte de um conselho de ética, como julgador, tem que ter imparcialidade. Isso foi defendido, inclusive, pelo presidente do conselho, o vereador Aloysio Braz, o Boi. E depois que teve esse documento, portanto, já tramitando na Câmara, ela decidiu pedir esse afastamento. Você também chegou, por algum momento, a entender que a permanência dela no Conselho de Ética poderia colocar, talvez, em risco a imparcialidade ao julgar o seu caso? Bom, nesse sentido eu não posso falar por ela, né? Mas vamos Certo. falar que dentro do Conselho de Ética tem que ter uma imparcialidade. Então cabe ao Conselho de Ética analisar todos os fatos e vir a público e esclarecer a Mas situação. diante das manifestações dela, que eu acredito que você também teve acesso às redes sociais, inclusive o próprio documento na Câmara, em que ela falou de rachadinha, do mesmo dia em que se estavam julgando a aceitação ou não de um processo contra o Bolsonaro, também estaria tendo aqui o início dos trabalhos de um Conselho de Ética contra um vereador com a mesma ideologia. Você pode falar sobre isso? Como que você analisa essa questão? Bom, eu volto a reafirmar que o Conselho de Ética que analisa a situação. Então não cabe a mim a falar, no caso, sobre a vereadora, né? Porque eu tenho que ser o mais imparcial possível. Mas nesse sentido, cabe ao Conselho de Ética fazer toda a verificação. Mas você está mais tranquilo com a decisão dela de deixar o Conselho de Ética? Então, o tempo todo, né, a gente vê que tem certos tipos de ataques, mas tô tranquilo, porque nós vamos seguir com os trabalhos e o Conselho de Ética vai seguir sendo imparcial. Porque o Chico não partiu de nós esse pedido do afastamento. Sim. Então, assim, analisando pela defesa do Emanuel, com ela, no conselho ou sem ela, não teria nenhuma modificação para nós. Porque nós confiamos na inocência do Emanuel. Até lamentei quando ela pediu o afastamento, porque eu gostaria que ela continuasse no conselho como julgadora. Mesmo porque, doutor, eu falo que para quem já está na política, né, esse Ponton, eu acho que esses tipos de comentário faz parte da vida, né? Sim. Eu acho que tanto um quanto o outro. Mas eu vou te perguntar uma outra coisa que pediram agora aqui para eu te perguntar, com relação à nomeação do Clemente. O Clemente seria o seu substituto no caso de perda de mandato. Você acha que foi... como é que eu vou te perguntar isso? Isso foi planejado pela base, pelos partidos ali da base,
para que tirassem o foco dele na substituição, no caso de perda de mandato, ou você acha que foi pura coincidência? Porque foi justo ali naquela mesma semana que o Clemente é chamado e assume não é coordenação, né? Hoje é subsecretaria de Direitos Humanos. Como é que você vê essa relação? Você acha que isso prejudica, né, toda essa movimentação que você está fazendo de defesa ou coloca mais lenha? Não, creio que não. O governo tem toda a autonomia de fazer as suas escolhas, né? Desde que a pessoa seja técnica, esteja apta a fazer um trabalho na prefeitura. Então, creio que não vai atrapalhar em nada. Não teve, nesse sentido, a prefeitura tem toda a autonomia. Não passou por mim, então creio que está bem tranquilo nesse sentido. Com relação, é claro que o Dr. Paulo ele falou aqui com relação à questão de provas, né? Não tem materialidade ainda, né? Houve essa primeira denúncia e tudo mais. Mas se lá na frente, né, as pessoas estão imaginando assim, bom, foi instaurado a denúncia e tudo mais, um processo, tem totais condições do senhor mostrar então extratos bancários com relação a essas possibilidades, né, que estão falando de que houve transferência Pix e tudo mais, o senhor teria como comprovar através desses documentos que não houveram essas transações. Bom, volto a reafirmar que dentro do meu gabinete não houve crime, isso aí vai ser esclarecido, estou aqui, né, à disposição da Justiça, do Ministério Público, e vai ter uma conversa com o Ministério Público, né, logo mais estará me ouvindo e tudo vai ser esclarecido. Então, nesse sentido, volto a reafirmar, tudo vai ser bem transparente, o que o Ministério Público solicitar para a gente estaremos fazendo, para deixar bem claro e poder mostrar nesse sentido o trabalho que foi feito por nós. As denunciantes decidiram não aceitar se manifestar no Conselho de Ética, rejeitaram o pedido de manifestação, a solicitação que foi feita para comparecerem ao Conselho de Ética. E o Conselho está buscando outras formas de tentar apurar essas denúncias. Agora, a informação que existe hoje é que tem expectativa que a sua mãe compareça ao Conselho de Ética hoje. Você acredita que ela vai ao Conselho de Ética ou não? Já teve essa conversa com a sua mãe ou ainda não? Então, provavelmente, né, vou dizer aqui que ela não vai, né? Porque ela sabe do trabalho que foi feito por nós e a gente vê que tem esse tipo de perseguição. Então, nesse sentido, volto a reafirmar isso. A informação que eu tenho é que hoje o Conselho vai tentar ouvir outras pessoas também para dar continuidade aí a esse trabalho de apuração, que a gente sabe que também o Conselho tem suas limitações, né? O Conselho não pode nem solicitar, por exemplo, extratos bancários, né? Quer dizer, solicitar até pode, não pode determinar. Pode solicitar se, por acaso, o vereador que está sendo acusado quiser entregar essa documentação, né, doutor? Sim. Pode solicitar, mas não tem poder para determinar. Sim, principalmente nesse momento que é pré-processual até perante o Conselho. E sempre foi importante tocar nesse assunto, que demonstra ainda mais a nossa tranquilidade, que nesse momento estão ocorrendo os depoimentos, nós estamos aqui prestando as informações sem nenhuma preocupação com o que está acontecendo na Câmara. Isso é muito importante para demonstrar que em momento nenhum nós estamos impedindo, coagindo ninguém de prestar qualquer tipo de esclarecimento. Bonaldo, alguma outra pergunta? Você não acha que a sua mãe não indo, isso dá margem para comentários e desgaste da sua imagem? Porque assim, é o que nós dissemos, não há necessidade de ir à Câmara, porque é meramente administrativo. Provavelmente no Ministério Público, após a juntada de todos esses documentos, provavelmente ela vai ser intimada a comparecer, que aí é uma outra situação, enfim. Como também pode ir e ficar calada, né? Ela pode dizer que não lembra, que não sabe, enfim, a gente sabe como são esses procedimentos. Mas você não acha que isso desgasta ainda mais? Será que ela indo e dizer o que ela sabe, o que ela, né, o que ela conhece, falar do seu trabalho, enfim, não seria mais reconfortante para este momento, para a sua personalidade pública que você exerce? Sim, é algo mais dela, vamos dizer assim, né? Mas o tempo todo sobre a minha figura pública, eu sei do meu trabalho. Quem me conhece sabe do meu trabalho. E tudo isso sendo esclarecido vai mostrar o lado certo. Então, estou muito tranquilo. Volto a reafirmar aqui para todos que estão nos escutando que a situação já está no MP e tudo vai ser esclarecido de forma que venha ter um trabalho, vamos dizer assim, certo do trabalho do Ministério Público. Você está confortável na Câmara Municipal? Está frequentando o seu gabinete
com a mesma rotina durante as sessões ordinárias? Como que você está se sentindo? Sim, o nosso trabalho ele segue, inclusive recentemente estamos buscando mais emendas para a cidade, logo mais vai vir recursos para a nossa guarda municipal. O trabalho ele continua, né? O vereador não é só o vereador do gabinete, o vereador ele está na rua, está conversando com o povo, está indo para São Paulo atrás de recursos, então esse é o papel do vereador. Eu até falo que o vereador ele tem que estar ali junto com o povo, junto da rua, então não o fato de estar dentro do gabinete significa que a gente não esteja trabalhando. Pra você ter uma ideia, na legislatura passada eu fui um dos vereadores que mais conseguiu recursos, um dos que mais conseguiu em primeiro mandato. Então, assim, esse trabalho continua, né? Nós estamos atrás de recursos, independente de questão de partido ou de partido A ou partido B, a gente está trabalhando para a cidade. Então, é de grande importância o vereador ele fazer essa construção com o governo, tanto municipal, estadual, federal, para ajudar a nossa prefeitura. Agora, como foi dito aqui no início da nossa conversa, Esponton, já caminhando para o final da nossa entrevista, você foi taxado de traidor por quem é de partido de esquerda, porque você estava apoiando o governo na gestão passada, né? O governo do Edinho Silva. O que te levou a mudar depois que você foi reeleito e declarar apoio à atual gestão? O que te levou? Bom, na verdade é o meu grupo, né, vamos dizer assim, eles não querem saber de questão partidária, é o que eu falei agora há pouco, eles não querem saber de lado A ou lado B, eles querem saber das coisas resolvendo. Numa evidência mudança de governo, a gente dialogou com o nosso grupo, nesse sentido, desejaram boa sorte ao prefeito e falamos que poderíamos estar juntos no sentido de poder ajudar no que foi preciso. Então, nesse sentido foi feita essa mudança, né? Independente de quem tivesse ganhado, o meu papel é governar para o povo. Volto a reafirmar, o povo não quer saber de partido, o povo quer saber das coisas funcionando. E essa foi minha linha. Minha linha na Câmara, eu sempre me dei muito bem com os vereadores lá dentro. Sempre foi de diálogo, de conversar, esse projeto não tá legal, vamos tentar construir de outra forma. Esse é o meu perfil. E o meu perfil ele segue até hoje, trabalhando aí pela população. Então não foi uma determinação do PP nacional, foi uma decisão sua. Porque até onde nós ficamos sabendo, é que houve uma determinação nacional onde o PP, embora tivesse sido eleito aqui em Araraquara coligado ao PT, mas que fosse coligado ao PL, como está na Câmara Federal e no Senado. Então foi uma decisão sua, não do partido. Na verdade, tiveram várias movimentações, e dentro dessas movimentações tivemos a escolha de estar aí com o governo para ajudar a população. Volto a reafirmar, o povo não quer saber de partido, quer saber do trabalho funcionando, prefeitura funcionando, das indicações sendo atendidas, porque o povo está cansado de briga política, né? Porque é partido do PL, então vamos destruir tudo, vamos votar contra para derrubar o prefeito. Aí é partido tal, não. O meu trabalho vai ser pelo povo, por isso que nesse sentido a gente está trabalhando para poder resolver e solucionar as questões da população. Alguma última pergunta para a gente encerrar a entrevista, Ed Júnior? Eu agradeço então, Emanuel Esponton, a sua vinda aqui à bancada do Jornal da Morada, e a gente vai seguir acompanhando de perto o que eu já disse e repito aqui, o que esse jornal sempre vai cobrar é imparcialidade no processo, seja dentro da Câmara Municipal no Conselho de Ética, seja no Ministério Público, para que a verdade ela chegue à população. A população tem o direito de saber a verdade. Então, por enquanto, o vereador está sendo acusado, e a acusação não significa culpabilidade. Então, por isso que eu fiz o convite para você vir aqui. Conversei com o Dr. Paulo Valili Neto. Quem está aqui também, agradeço a sua vinda aqui, viu, doutor? É o Gustavo Bolsoni, também advogado do vereador Emanuel Esponton, porque eu disse, olha, o que o Jornal da Morada sempre preza é pela verdade. Então a gente quer conversar com o vereador, perguntar, o que ele quiser responder, ele responde, o que ele não quiser é um direito dele, mas o Jornal da Morada preza sempre pela imparcialidade e a gente vai seguir acompanhando de perto, e quando a verdade vier à tona, nós vamos mostrar também aqui no Jornal da Morada. E a possibilidade, né, Chico, de poder dar voz, né, de poder ouvir todos os lados envolvidos, aqueles que queiram, né, eu acho que isso é muito importante, né, porque a gente sabe que tem o julgamento midiático, e aí a gente dando espaço para que as pessoas venham, falem e conversem, né, Chico, é de extrema importância. Eu que agradeço aí mais uma vez ao Jornal da Morada, ao Chico, a todos da mesa, a todos que estão nos escutando. É de grande importância, né, um meio de comunicação para poder estar levando a informação para a nossa cidade, toda a região, e mais uma vez estou à disposição e agradeço
por estar aqui nessa grande mesa. Muito obrigado, doutor Gustavo. Doutor Gustavo, muito obrigado. Doutor Paulo aqui na mesa, muito obrigado também. Gostaria de agradecer também, muito obrigado. Atendemos de bate-pronto e estamos novamente à disposição. Caso ocorra fatos novos, estaremos à disposição para novos esclarecimentos. Muito obrigado. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.